Cultura e lazer na sua TV. Quinta-feira, 13 de março de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Bom dia para você que nos assiste ao vivo. Boa noite para quem nos assiste na reapresentação. Hoje o nosso assunto é a respeito do café. O café de Poços de Caldas, o café da região do Sul de Minas, o café brasileiro como um todo. Nosso telefone 3721-6955, 3721-6955. Para participar pela internet, basta nos dar um curtir na nossa página no Facebook, no endereço www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje o nosso entrevistado é o Marcos Sanches. Ele é produtor rural, também diretor de comercialização da Café Poços e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Poços de Caldas. Tudo bom, Marco? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui. Vamos conhecer mais a respeito do assunto desse momento de aquecimento que vive o café, né? Pois não. E também contamos com a participação do João Marcos, jornalista da TVF5. Hoje ele participa com a gente como debatedor. Tudo bom, João? Bom dia, Fábio. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né? Bom dia, Marcos, né? A gente, é uma oportunidade boa para a gente debater um tema tão importante igual é o café aqui na nossa região. Sem dúvida. Marco, recentemente nós veiculamos aqui uma reportagem que nós vamos assistir agora e na sequência a gente dá continuidade ao assunto, entendendo melhor essa manifestação de alta aí do preço da saca do café. Vamos assistir a reportagem. No ano passado, algumas sacas de café dos produtores da região chegaram a ser vendidas a R$ 230. Aos poucos, o valor foi subindo e agora elas podem ser encontradas num preço mais justo. Hoje o preço varia de 380, 90 a 400, dependendo da qualidade do café. Um café tipo 6, duro para melhor, mas sempre tem um pouco melhor e um pouco com mais defeito. De 390 a 400 hoje é o que alcança o café. Este produtor afirma ter vendido sacas com valor abaixo de R$ 200 para não ter prejuízos e espera que este ano seja melhor para o setor. O café deu uma alta boa, o preço está alto, ele está se ajustando ao preço que teria que ser. Este outro produtor, que tem cerca de 150 mil pés de café, afirma que teve grandes dificuldades no período da baixa do produto e que agora os preços começaram a melhorar. Pelo que a gente está vendo aí, subiu, né? Pela estiagem que está prolongada aí, subiu o preço do café. Estou vendo falar em R$400 aí, se for isso aí, o preço está bom. Um dos motivos do aumento do preço do café é a seca no início deste ano. Estimativas mostram que a estiagem deve comprometer de 30% a 40% da produção do café brasileiro. O café chegou a ser vendido entre outubro e novembro até R$ 240 a saca. Café bom. De dezembro para cá houve um aumento, ninguém esperava uma seca dessa. Aí entrou a seca justamente para contribuir com o preço. Por quê? Hoje estima-se numa quebra de 12 milhões e meio a 15 milhões de sacas, que equivaleria mais ou menos 30% da produção. Isso já é líquido e certo. Nas cooperativas é possível ver os armazéns estocados com o produto, porém boa parte do estoque já foi vendido para o exterior. Isso também justifica a alta no preço do produto. A lei da oferta e da procura também afeta nos valores das sacas. De acordo com o diretor de comercialização da Café Poços, o café deve continuar em alta, já que a estiagem deve comprometer inclusive a safra de 2015. Teoricamente, nós vamos ter falta de café grande, concluindo, esse preço deva subir. Pode ser uma escala igual a essa que nós estamos, ou não. Acredita-se que volte os preços anteriores que chegaram a 520, 530, até R$600. Muito bom, tomara que chegue, né, a R$600. E essa previsão seria para o ano que vem? Olha, o café está em ascensão. Ou tem a ver com o período eleitoral também, toda essa questão política?
Você imagina o seguinte, na semana do carnaval, é uma semana praticamente que não conta morta, né? para negócio de café. O café subiu 3.125 pontos em 2 dias. Equivale a 32 dólares, mais ou menos. E o porquê dessa subida? Essa Uma subida, recompensação não. do A mercado? subida que houve no café, o que a gente entende é o seguinte, veio a seca, dezembro já foi meio deficitário em água, janeiro nós temos aí uma média de 400 milímetros, a 500 aqui em Poços de Caldas, mas uma média de 400. Nós tivemos 90 de precipitação. Nós aqui nas propriedades, nós estamos com 300 milímetros de déficit hídrico em janeiro. Varginha costuma chover 400, 450 até 500, choveu 25. Em fevereiro, nós estamos com um déficit aí, eu acredito, de 90 milímetros. Então você vai somando, está tudo negativo. Isso aí está afetando a parte fisiológica do pé de café. Aí entra fechamento de estômago, de folha, que é a sobrevivência da planta, formação de ácidos nas folhas, acúmulo de etileno, que é o que faz amadurecer, seja folha, ramo, fruto. Conclusão, hormonalmente falando, essa planta entende que ela já está vencendo o ciclo dela. Então ela começa a acelerar a maturação dos grãos e dos ramos. Desfolha, diminuição no tamanho dos grãos de café, café com coração negro, que ele formou o grão, depois não conseguiu dar sequência, ele pretejou, e descolamento do pergaminho. Conclusão, você tem uma guia cheia de frutos, só que vazios. Então isso, acredita-se, numa quebra de 10 até 50%. Na média, a gente estima em 25 a 30% em termos de país. De perda de produção. Perda de produção. Talvez até colha esse café, entre no rendimento, mas não vai ter esse rendimento. Entre na produção, na produtividade. Só que o rendimento vai ser baixo. Ou seja, o mercado não vai comprar. Não vai ter porque café. já sabe disso. Ah, não vai ter café disponível. Não vai ter café. Entendi. Essa seca, o que ela acusou? Que todo o estoque aparentemente existente no país, ele não é um estoque liberado. Ele é um estoque que já está negociado lá fora, pelos compradores, já feito indicado pelos traders e tudo mais. Conclusão, quando viu o estrago da seca, foi feito um levantamento por técnicos do grupo GTEC, que são todas as cooperativas de suma importância no sul de Minas, eles saíram a campo comprando. Eu conheço pessoas aí, grupos que compraram uma coisa enorme em termos de sacas, 400, 500 mil sacas, 600 mil sacas. Aí apareceu a falta de estoque, principalmente pela renegociação dos contratos de exportação. Antes era vendido, agora viraram comprados. Por quê? Porque não tem esse café em estoque. O exportador não vai conseguir cumprir o seu contrato. Então ele renegociou com o ágio. Então nós vamos ter problema em 2014, 2015, talvez maior. Se você quiser, depois a gente comenta. Eu ia te fazer essa pergunta na sequência, porque ao que tudo indica, pelo menos para nós que somos leigos tecnicamente nesse mercado de café, eu entendo que, então, se esse café que está no pé hoje, que está com esse problema, com esse déficit hídrico e todo como se diz aí, os médicos falam, essa comorbidade, né, que um problema gera outro, vai associando doenças aos pés e tudo mais, a safra do ano que vem está comprometida. Sim, os pés de cafés estão comprometidos, a gente não consegue mensurar, é imensurável, principalmente são palavras ditas por técnicos, cientistas mesmo do ramo. Eu acredito que seja um comprometimento grande. Nós temos crescimento de média em março atingindo 10 a 12 internós.
que é justamente aí que está a possível produção para 2015. E esses internós, eles estão pela metade. Nós temos de 5 a 6. Automaticamente, a produção já está cortada entre 40% e 50% para a próxima safra. Não vou dizer que é via de regra, mas eu acredito que seja em termos de país mesmo. Locais com 10, 15, 20, locais com 50. A parte fisiológica do café tem muita lavoura comprometida. Falta de água para irrigação. Nós tivemos um déficit hídrico abaixo de 50 milímetros mês, já é déficit hídrico. Nós tivemos em janeiro 23 milímetros de média. Amplitude térmica é uma coisa absurda. Entre a mínima e a máxima, 16 graus. Isso aí, para a planta, é uma bomba. É impacto muito grande, né? Hoje, nesse mês de março, que é um mês mais tranquilo, nós estamos com 10 graus de amplitude térmica. Muito frio de madrugada, muito quente durante a tarde. Não pode ter essa distorção. Conclusão, temperaturas em 35 graus, 36, com 10, 25. É muita coisa, não dá tempo da planta se adequar. Precipitação média 20 no mês de janeiro, máxima 35, e uma amplitude térmica é uma coisa assim, em termos de ser humano, por exemplo, é a hora que entra a doença, os problemas no ser vivo. Na planta, a mesma coisa, que não deixa de ser um ser vivo. Ô Marcos, eu queria te perguntar uma coisa assim. Todo pequeno produtor, né, ele sempre sofre essa carga maior da crise do café. A gente acompanha lá em Cabo Verde, Boteiros, Campestre, onde tem, né, muitos micros produtores, e a maior dificuldade deles é em relação ao custo, né, do plantio do café. O custo é muito elevado. Sim. E, somando com uma crise dessa, qual que é o conselho que você poderia passar, principalmente para os pequenos produtores? Qual que é a saída? E talvez ele estar cooperado é uma saída? Bom, primeiramente, você falou o custo. Hoje, uma muda de café ficaria aproximadamente R$1. Quer dizer, uma quantia pequena não faz muita diferença, mas é proporcional. Uma pessoa com 100 mil pés, aproximadamente ele gastou R$100 mil. Eu tenho conhecido amigos que perderam toda a planta, foi feita a replanta, perdeu novamente. Aí não choveu, foi irrigar, a água estava escassa. Quer dizer, isso concorre para poder dar justamente sustentação no preço do café, eu acredito. Quer dizer, na somatória está tudo negativo para o aumento da produção. Com relação à sua pergunta, pequenos produtores, primeiro, ele tem a mão de obra familiar, queira ou não queira, inclusive filhos menores podem trabalhar. Ele tem que entrar com uma diversificação, milho, feijão, arroz, abóbora, o que ele quiser no meio da lavoura, fazer aos poucos. Por exemplo, uma renovação de lavoura. O plantio é caro, mas um esqueletamento, uma poda, um desponte, um decote, ele pode entrar entre 15% até 25% do parque cafeeiro dele, média 20%. Em 5 anos, ele vai estar com essa lavoura renovada, sem muito gasto e sem sentir o impacto da famosa safra zero ou safra baixa, que não dá para o seu sustento. Agora, em termos de cooperativa, as cooperativas que estão bem administradas, elas têm horas que elas servem de mãe para o cooperado, porque ela fornece insumo, ela orienta, ela fornece técnico, ela absorve o café da pessoa, o café está segurado, guardado, livre de qualquer problema. Tem um custo? Tem, mínimo. Por quê? Esses são os predicados, por exemplo, da Café Poços hoje. Café Poços hoje, ela não chegou lá ainda, mas ela melhorou muito. Ela tem orientação, tem agrônomo, tem onde colocar, guardar o seu café segurado. Nós estamos, inclusive, prestando serviço para terceiros. É uma maneira de fazer rodar, de fazer mais dinheiro.
É uma cooperativa que não tinha condição de pagar nada. Hoje, com permissão do nosso presidente, seu João Sena, nós pagamos já uma dívida de 3.620.000. Está tudo esquematizado, temos algumas coisas a fazer ainda para frente, mas ela está indo muito bem, já pegou o caminho, pegou o rumo. Os cooperados estão voltando, inclusive novos, voltando à cooperativa. Eu acho que a cooperativa, para o produtor de café, é necessário. Sem a cooperativa, o produtor está ao léu. Ele pode fazer um ótimo negócio com o particular, ao mesmo tempo ele pode fazer um mau negócio. Por quê? Ele não tem orientação, ele não tem onde deixar o seu café. Na cooperativa ele sabe a hora de vender, ele vai ser informado, vai ser recolhido o fundo rural religiosamente, que hoje é uma coisa que está meio obscura ainda dentro da lei. É o que eu acho que poderia colocar nessa sua pergunta. Não sei se eu consegui responder à altura. Não, mas tem muito mais pergunta por aí. Sem dúvida. A gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação. O nosso telefone 3721-6955. Você tem alguma dúvida em relação a esse mercado do café? Esse é o momento aí de perguntar para o especialista. Então você pode participar também pela internet, através da rede social, no endereço www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande aí a sua pergunta. Voltamos em instantes. Dar movimento às pessoas com deficiência física é promover a inclusão destas pessoas na sociedade. É o trabalho realizado diariamente pela AACD Poços de Caldas. Aqui em Poços de Caldas, a AACD trabalha a cada dia para que nossas crianças possam se movimentar. Com o apoio de colaboradores, doadores, parceiros e voluntários, importantes passos são dados todos os dias por nossos pacientes. A superação em cada movimento é a certeza da vitória de todos nós. Colabore! Ao se tornar um mantenedor da AACD, você ajuda nossas crianças a dar os próximos passos. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança.
Você não pode perder o Mega Feirão Carneiro Casa e Construção. Grandes marcas e produtos com até 50% de desconto. Confira. Piso Eucatex Cappuccino Prime só R$ 27,99 o metro quadrado. Piso Lume apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Porto Ferreira só R$ 18,90 o metro quadrado. Tanque Decoralita 60 por 60 várias cores apenas R$ 129,90. Venha conferir muito mais no estacionamento da loja. Paguem até 10 vezes no Cred Carneiro. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, falando a respeito do mercado do café. O João Marcos tinha uma pergunta para fazer no bloco anterior, pode fazer. Eu queria aproveitar que o Marcos estava falando sobre as vantagens, né, do pequeno produtor, do qualquer produtor de café ser associado. E uma questão é a segurança do café, né? Que você frisou. Sim. Que o café fica armazenado, fica com seguro. E hoje tem muito roubo de café na zona rural, justamente porque o cafeicultor deixa o seu café, né, estocado em casa. Em casa, na área. A gente já presenciou em reportagens. Eu falo em casa na própria na propriedade. Né? O café lá na área, lá totalmente, né, vulnerável para os assaltantes. Então, só esse fato já é uma grande vantagem dele estar sendo associado. Sem dúvida. A sua pergunta é muito bem colocada. É o seguinte: primeiro, o café na propriedade. A pessoa não tem estrutura para manter a qualidade do café na propriedade. Umidade, temperatura e tudo mais. Segundo, o roubo que você citou. Isso é frequente, normal. Principalmente na alta do café, né? Principalmente o café valendo mais. Terceiro, estando na cooperativa, a pessoa vai dormir sossegada e vai poder trabalhar em cima. Não adianta, ele pode fazer a melhor estrutura do mundo, vai ficar inviável, mesmo que a propriedade seja grande. Na cooperativa, ele tem a orientação, tem a condição, a informação do mercado futuro, que é o que baliza o mercado físico, o mercado atual. O café, hoje, a tendência é de alta. A gente não sabe até quanto, mas é de alta. E principalmente o pequeno produtor entrar em associação. Nós estamos aí com a formação da Associação dos Cafés Vulcânicos, que são cafés especiais. Estamos trabalhando, já foi lançado no mercado. Agora, Marco, em relação a, por exemplo, essas hipóteses e previsões muito reais, né, exatamente do que falamos no bloco anterior, de quebra de produção, de déficit na própria comercialização do café em 2015, por exemplo, que é o próximo momento aí que a gente está vendo que vai acontecer. E de que forma que o produtor se vira? Aí que entra mesmo a cooperativa para ser essa mãe que você se referiu? Bom, em termos de país, tem alguns produtores, algumas regiões que realmente a produção vai se frustrar. Vai ser uma quebra muito grande. Vai ter o preço para compensar. Então aí entra justamente a cooperativa, as cooperativas, em conjunto com o banco, com financiamento pelo CDPC, que é o órgão hoje mais importante, que é de política, deliberação de política cafeeira, que são as verbas que saem do Funcafé, que vão ser direcionadas para os produtores via cooperativa. Essa produção, aqui na nossa região, Poços de Caldas, é um local um pouco diferenciado, a quebra é menor. Nós temos aqui a Café Poços na região para poder abraçar o produtor, orientar o produtor. Eu acho que agora é a hora de não fazer, de não avançar, de tentar quitar algumas coisas, pagar dívidas e focar a produção 2014, que vai ter uma quebra, e 2015, que talvez seja uma quebra um pouco mais acentuada. Isso é a expectativa, mesmo contrário a nosso desejo, mas é a expectativa. Em 2015, a quebra deve ser um pouquinho mais acentuada pela parte fisiológica afetada do café. Marcos, os produtores, assim, principalmente aqui da cidade, no entorno de Poços de Caldas, eles têm partido assim, para o plantio de outros cultivos, como mandioquinha salsa, como a batata, como a soja, que já está aparecendo aqui na região. É uma estratégia correta ou você acha que é um risco
ou a tendência mesmo, o certo é ele prestar mais, como diz, uma dedicação maior para o café ou partir para outro cultivo? Não, o café não pode ser deixado de lado, é o que eu falei, tem que fazer uma renovação de lavoura de 15% a 25% ano, desde que necessário. Em 4 a 5 anos ou 6 anos ele está com a lavoura renovada, sem muito impacto. Agora, o pequeno produtor, principalmente familiar, às vezes tem um funcionário ou 2, a diversificação é válida, é o citros, é a roça de milho, é o feijão, porque isso aí é tudo colhido com mão de obra, não vou dizer barata, mas é uma mão de obra que não tem encargo, que não tem custo alto, que é justamente da família. É a abóbora, é a mandioquinha salsa, como você citou, justamente para poder dar sustentação ao trato da lavoura de café. Eu acredito que nos próximos 3 anos nós vamos ter uma estabilidade grande em termos de preço do café. Ou seja, uma saída momentânea, né, para o cafeicultor Justamente. E poder se manter no café que, como diz, é o café que já há muitos anos o pessoal vem sustentando toda, né, toda a renda. Por exemplo, lá em Campestre, em Cabo Verde, Boteiros, você vê os cafeicultores têm casa própria, tem carro e tudo veio do café. Então é uma estratégia assim, ele cultivar, né, outras plantas, pelo menos até o café estruturar. Pelo esquema que a gente está vendo, como quem aguentou até agora, eu acho que agora é a hora de botar o pé no freio e dar mais sustentação à lavoura de café. Eu acredito que por 3 anos nós vamos estar aí colhendo alguns frutos, aquilo que infelizmente o ano de 2013 não foi bom para a cafeicultura. As políticas federais para a estabilidade do mercado do café estão adequadas? Estão adequadas, só que é muito moroso o processo. Burocrático. Exemplo, nós tivemos algumas medidas que eram para ser lançadas em abril, maio de 2013. Elas estavam prontas, mas não foram lançadas. Elas só apareceram no início de outubro, quando já estava na hora dos compromissos, já estavam vencendo. Então, o que aconteceu nesse meio de tempo foi a venda de café, o atropelo da reserva que o produtor tinha, justamente acreditando para poder pagar suas contas e sair lá na frente com uma possibilidade de alguma sobra. Conclusão, toda a produção dele foi vendida e na hora que chegou em outubro, quando estava vencendo o compromisso, a resolução saiu. Sem dúvida, saiu, mas com atraso. Por isso que a pessoa não consegue, o produtor não consegue fazer as coisas como deveriam ser feitas na hora devida. Momento exato, né? Momento exato. Todo momento. E essa questão de trabalho na lavoura, do homem do campo, ligado à natureza, tem isso daí, o momento exato para resolver as coisas. Você falou o homem do campo na lavoura, justamente. Ele não tem tempo de acompanhar, mesmo com internet e tudo mais, ele não tem tempo de acompanhar isso. Aí está o foco da cooperativa, a orientação. Então, no próximo bloco eu quero falar mais a respeito da Café Poços, falar o que ela oferece com maior detalhamento, né? Aproveitar aí seu conhecimento do mercado e principalmente da Café Poços e citar isso nessa entrevista. Eu quero justificar que se você está ouvindo algum barulho diferente no Jornal do Sul de Minas, não é a sua televisão que está escangalhada, quebrada. Estamos com uma obra aqui ao lado, exatamente na parede, atrás da posição onde eu me encontro, tem aí esse funcionário aí, esse colaborador da empreiteira fazendo essa obra e ele não perdoa, ele quer martelar mesmo. Olha aí, o barulho é ao vivo, a cores. Faz parte, né? Não tem jeito. Estão construindo um prédio aqui ao lado, certamente é para melhorar a nossa região onde se encontram instalados os estúdios da TV Poços. Então, quero a sua participação, volto a convidar você para fazer perguntas, 3721-6955, na rede social www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O intervalo é rápido, voltamos em instantes. O
O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 3714-1230. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. Bandeira do Sul, 51 anos. De 13 a 16 de março, venha festejar com a gente. Dia 13 às 19 horas, missa e show com o Frei Reginaldo. Dia 14 às 21 horas, show com a Banda Master. Dia 15 às 9 horas da manhã, mini maratona. E às 22 horas, show com a dupla Caio César e Diego. Dia 16 às 11 da manhã, desfile de Cavaleiros e Amazonas. Às 15 horas, dupla Vicente e Vitória. E às 21 horas, show com a Banda Fórmula 2. Realização, Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Marcos Sanches, ele é diretor de comercialização da Café Poços e também presidente do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Poços de Caldas. Eu quero falar mais a respeito da Café Poços. Antes, porém, faço a pergunta do Jorge, que ligou no 3721-6955, perguntando se teve alguma ajuda do governo quando o preço do café estava lá embaixo. Bom, e agora, no intervalo, o João Marcos até lembrou da compra aí por parte do governo de uma quantidade de sacas de café também. A ajuda por parte do governo é aquilo que a gente comentou. Nós tivemos algumas medidas muito boas que não foram colocadas na hora devida. Elas deveriam ter saído em abril, maio, início da safra, para acertar a vida do produtor. Elas saíram em outubro, 2 dias antes do vencimento das prestações da verba do Funcafé. Conclusão, saiu realmente, ajudou, houve uma prorrogação de dívida do produtor, acertou a vida de alguns, de outros não. Mas numa hora um pouco tarde. Então, não reclamando, essas medidas vieram boas, mas um pouco atrasadas. Por quê? Toda a produção, toda a colheita que o produtor teve
ele se viu na obrigação de vender para poder quitar algumas contas e poder colher a sua lavoura, principalmente região de montanha, Minas Gerais, que abrange 52% do Parque Cafeeiro de Minas. Vamos falar dessa região e da Café Poços. A Café Poços, eu quero entender melhor o que ela abarca em termos de região aqui, porque eu pelo menos observo que tem outras cooperativas, a própria Cospec, uma gigante aí também, né? Agora, Poços de Caldas tem uma área rural um pouco menor, né? Tem uma área urbana muito maior, né? Aqui na região toda observamos isso. Então, como fica essa questão da manutenção da própria Café Poços e do crescimento dela, tendo em vista essa pequena faixa estreita de produção rural que temos aqui? Bom, respondendo assim, focando no que você disse, Poços de Caldas é 90% comercial, industrial, 10% agrícola. Inverso de Guaxupé. Guaxupé é 90% agrícola, 10% comércio. Muito bem. Só que aqui nós temos uma coisa que outros não têm. Altitude, clima e café de qualidade, talvez um dos melhores cafés do mundo. Do mundo, para exportação. Café para exportação. Para exportação. Café praticamente gourmet. Agora, a Café Poços, ela já chegou a receber 350 mil sacas ano. Não querendo comparar com uma Cochupé, que varia de 5 a 6 milhões de sacas. Absorve aí 100 e tantos municípios. Poços de Caldas já absorveu 3, 4, 5 municípios. Com os problemas que ela teve, ela está se reestruturando muito bem. Não digo que vá voltar ao que era, porque os tempos estão mais difíceis, mas a tendência é procurar o caminho anterior, voltar nas 150, 200, 250 mil sacas. Hoje ela já está bem e, para poder não sobreviver, para poder movimentar maquinário e tudo mais, mesmo tendo café de associados, nós temos o café terceirizado. Nós prestamos serviço para compradores e exportadores de café. Confiaram na Café Poços. O nosso trabalho é de primeiríssima qualidade. Adquirimos máquinas novas, já pagas, acertando todos os compromissos, e a meta é vencer os 4 anos do seu João Sena, que é o nosso presidente, e a expectativa é que ele permaneça mais 4 anos, que é uma pessoa de... Reelegê-lo? De elegê-lo novamente, continuar. É uma pessoa de gabarito, que eu confio plenamente. A equipe da Café Poços é muito boa. E eu acredito que mais 4 anos aí pela frente nós vamos estar, vai estar permeando aí aquilo que a gente sempre pensou. Conseguir sair do problema, que já saímos praticamente, e voltar a atuar como ela atuava antigamente, prestando serviço e orientação para os cooperados. E voltando àquele assunto que o senhor mesmo já falou, oferecendo credibilidade e segurança acima de tudo, que é o que atrai, né? É o que chama. Ok. Vamos mudar rapidamente de assunto. Um problema que se prolifera pelos municípios e está ligado diretamente à segurança no transporte de crianças e jovens pelas cidades, pelas estradas rurais, muitas vezes, é a questão relativa aí às vans escolares. João Marcos produziu uma reportagem em Campestre falando a respeito da fiscalização por parte do Inmetro nestas vans escolares. E realmente encontra-se um problema muito grande nessa situação, pelo menos no município de Campestre e outros municípios, né, aqui na nossa região, que recebem o sinal da TV Poços e que certamente estão nos assistindo, relacionada à manutenção desses equipamentos de transporte, essas vans, aos limitadores, aos tacógrafos, né, que limitam a velocidade e que são muitas vezes inspecionados pela polícia durante uma abordagem, numa blitz, alguma coisa assim. É preciso que, quando o pai a mãe ou o responsável vá contratar o serviço de transporte de uma van para a sua criança, pergunte se todos esses itens estão realmente em dia. Foi uma situação difícil encontrada, né, João? Pois sim, é uma situação que já não é de agora, né? As reclamações vêm já ao longo dos anos, né? E
as famílias realmente, principalmente em Campestre, realmente estão preocupadas com a qualidade, né, do transporte escolar, principalmente na questão do tacógrafo, que, né, infringe diretamente na velocidade do veículo. E já teve acidente já na região relativo a isso. Nós vamos assistir a reportagem agora. No caso das vans, a gente vem fiscalizar se os tacógrafos estão certificados pelo Inmetro ou não, né? Isso é uma legislação federal, é obrigatório, né? Elas tiveram um prazo para regularizar. Esse prazo venceu em novembro de 2010, né? E, infelizmente, aqui em Campestre, posso dizer que, pelo que eu pude perceber, em torno de 80% não foi feito. No caso do IPEM, Inmetro, eles podem sim sofrer, no caso, a questão da multa, né? Mas é uma questão que foge do meu alcance. Isso aí já é com a assessoria jurídica do órgão, eu não tenho acesso, né? E a partir de, se não me engano, junho de 2012, através da resolução 406 do CONTRAN, o CONTRAN deu competência a qualquer autoridade de trânsito a fiscalizar isso também, que até então era só do Inmetro. Então, hoje, os agentes de trânsito, né, eles podem agir dentro da legislação de trânsito. O secretário de Transportes Urbanos, Rafael Cássio dos Santos, não gravou entrevista, mas relatou que são apenas alguns veículos da Prefeitura que ainda não possuem a regularização do tacógrafo e que os veículos terceirizados terão que se adaptar às normas para continuar trabalhando. Pois é importante haver essa regulamentação aí e essa atualização por parte, principalmente do poder público desses municípios menores e também dos particulares. Em Poços de Caldas existe uma associação de transporte escolar e deve ser respeitada. Então, aqui no município de Poços de Caldas, se você observar que o pretendente a levar o seu filho ou a criança que você toma conta para a escola não for pertencente a esta associação, não estiver totalmente regularizado, procure um que seja regulamentado. Eu quero agradecer, então, ao Marcos Sanches pela disponibilidade de nos atender, pelos esclarecimentos, pelo vasto conhecimento do café que nos trouxe nessa participação do Jornal do Sul de Minas. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisa, principalmente com relação à nossa cooperativa, Sem Café dúvida, Poços, que é muito Café importante, e chamar o pessoal que eu acho que é necessário uma força do produtor para com a Café Poços. Pelo menos que chegue, que se oriente, que visite e dê oportunidade para nós podermos provar aquilo que nós estamos fazendo. A Café Poços é muito antiga, muito tradicional, né? Tem uma história, tem toda uma trajetória aí que deve ser respeitada e credibilizada também, né? Acreditar, sem dúvida nenhuma, nesse novo momento da Café Poços e que todos podem juntos conseguir alcançar uma vitória melhor. Eu acredito e tenho certeza que estamos no caminho certo. Legal, obrigado pela colaboração. Eu também agradeço João Marcos pela presença hoje aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado pela presença do Marcos aqui também. Acesse tvf5.com.br. Isso. É isso aí. Então, todas as notícias da região estão sempre em primeira mão nesse portal de jornalismo na internet. Eu também me despeço. Amanhã cedo estamos de volta. Amanhã entrevistando o comandante da Polícia Militar aqui em Poços de Caldas, comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Giovanni Ribeiro. Então, até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio Comunidade FM é a primeira rádio comunitária de Poços de Caldas, devidamente legalizada em 7 de outubro de 2009. Transmitimos nossa programação para toda a região e via internet para todo o mundo. Equipamentos de última geração com a mesma estrutura de uma rádio comercial, levando até o ouvinte diversos programas como Rádio PM, Redação Esportiva, Utilidade Pública, Jornal Diário, que traz as primeiras informações do dia. E claro, muita música. Comunidade FM, pensando em você.